combinado no outro vídeo que a gente ia dar uma breve explicação, ou até, quem sabe, uma longa explicação sobre um dos motivos que a gente não conseguiu fazer os vinhos. Os vinhos. Esse tema aqui ele não é polêmico como foi do vídeo anterior, mas ele é importante porque eu acho que pontua uma coisa que acontece na vida de todos nós, que são os ciclos, né? Os fins de ciclo. Que a tua vida está mudando para um outro patamar, tu muda de casa, então significa um fim de ciclo do passado para iniciar uma nova jornada. Mas e quando é a vida? Quando é um adeus? Quando é tu vê uma parte, né, tua indo embora. Então, lidar com a morte, né, foi um dos motivos que fez com que a gente tivesse que dar uma pausa também um pouco nos vídeos, que a minha querida Aline, a minha filha, estava passando por um momento de cuidados com a família dela. Um avôzinho dela, o vô Alexandre, se despediu. 95 anos. Uma pessoa maravilhosa, linda, querida, ativa, com uma história incrível, né? Que o vô deixou e teve a oportunidade de ficar com vocês 2 anos, né? Verdade. E conseguiu ficar, inclusive, no meu aniversário de 39, que foi agora no dia 15 de julho. Mas, infelizmente, ele foi para o hospital um dia depois e não voltou mais. A esse fato, a gente teve que pausar as nossas gravações, porque estava um momento bem delicado. E tinha que também dar apoio para tua mãe, né? Para a família, em função de, né? De você vai vendo, né? Que por mais que tu diga, nossa, mas tem 95 anos. Sim, gente, mas eu, Cássia, eu penso o seguinte, são 95 anos, não tem menos importância do que você ter 20 ou 30, né? O tempo que tu ficou com aquela pessoa e o tempo que aquela pessoa marcou na vida, né? Tem um peso diferente, tem uma experiência diferente. Mas o vô morava em outra cidade, né? Morava a 6 horas e meia da gente, morava no interior de Erechim. Então, ele começou a ficar debilitado, ele teve câncer de próstata, fez a quimioterapia, radioterapia, entrou em remissão, ficou 1 ano e meio esse câncer em remissão, e depois ele voltou com tudo, pegou pâncreas e fígado, e aí, infelizmente, ele partiu. Mas e aí, quanto tempo ele ficou com vocês em Viamão? 2 anos. Que foi quando deu o retorno Na verdade, o câncer deu metástase no último mês e meio. Até então ele caminhava com bengala, mas ele saía do quarto, descia a escadinha, ia pro pátio, ia pro Lago Tarumã, caminhar com os meus pais. Com a Ieda também ele ia. Ele fazia tudo. Era o vozinho que com 60 e poucos anos ele me levava para o inglês, a pé, esperava 45 minutos a minha aula terminar. Eu voltava para casa, bem direitinho, já tinha a avó, que já é falecida já há 30 anos, me esperando em casa, com um lanchinho, coisa nada. Então, e enquanto a tua mãe trabalhava, ele te dava o apoio para tua mãe cuidar de você. Com certeza, ele é avó. É isso que eu digo, né? Tem a qualidade do tempo, né? Da lembrança, da importância de que ele não foi só o avô, né? O avô da brincadeira, ele foi o avô do cuidado, da educação, de dar o apoio para tu ter uma qualidade de vida, ajudar a tua mãe. Então tem essa mudança, né? Tem essa importância. Sim, né? Nos últimos 2 anos eu tive o privilégio de tê-lo na casa dos meus pais, então eu via ele antes do almoço, depois do almoço, então ele estava lá. Depois, quando ele começou a ficar acamado, ficou um pouco pior, né? Mas a gente pôde cuidar dele da melhor maneira possível enquanto nos foi permitido, né? Cuidar dele aqui. Então foi muito bom ter conseguido trazer ele lá do interior para cá, porque a gente sabia que aqui ele ia ter mais cuidado, ia estar perto dos netos, dos filhos, de todo mundo que amava ele. Então ele também foi muito bem cuidado, a gente fez tudo que podia, que não podia, por ele.
teve cuidados paliativos. E o pessoal junto com ele também nos últimos momentos no hospital, né? Sim, que eu fui ver ele no hospital e confesso que não foi a melhor vista, né, que eu tive. Que ele infelizmente já estava ficando com rigidez cadavérica, já. Eu sabia que ele não estava mais lá. Que era só o pulmão e o coração funcionando, nem a cabeça mais funcionava, porque ele não abriu o olho, ele só estava com o maxilar aberto, respirando com dificuldade. E na última segunda-feira ele veio a óbito. Mas bem tranquilo, sem dor. Não sentiu dor, não sentiu nada. Ele partiu em paz, completamente tranquilinho, cercado de todo mundo que amava ele. E a gente ficou conversando dias e dias, né? Sim. Sobre o preparo, sobre como lidar, sobre como esperar. E uma coisa que eu sempre digo para as minhas clientes e para minhas amigas que venham a passar por essa situação de perda, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso sentimento, com o nosso coração, porque às vezes a gente está vendo a coisa acontecer, a gente tem uma esperança que a coisa vai como é que se diz? Curar ou entrar em remissão rápido ali, mas não. Então é necessário ter o entendimento que é o melhor para a pessoa, é o melhor porque o espírito continua, né? E a gente, quem não acredita, tudo bem, gente, a gente respeita, mas nós somos espíritas, espiritualistas, a gente crê na vida após a morte, a gente sabe que o vô Alexandre está bem, a gente sabe que ele fechou o ciclo naquele período em que precisou, né? O corpo passar por aquele desligamento, é como se os órgãos e os sentidos fossem apagando a luz e fechando a porta, apagando a luz e fechando a porta, até o último. Né? Acontecendo isso, o corpo espiritual, ele cumpre o que é necessário para que dentro da espiritualidade e do merecimento de cada um, porque existem sim histórias, históricos individuais, né? Porque cada irmão é um irmão, né? Alguns vão para o lar dos suicidas, outros para os lares sombrios, outros vão para os hospitais direto para recuperar o perispírito, outros, como o caso do vô Alexandre, né? Por ter cumprido muito bem a sua jornada na Terra e porque o corpo também cumpriu com o tempo correto, ele recebeu a graça de não precisar ser levado a um centro de recuperação, porque ele estava íntegro. E não tinha o que recuperar do perispírito. Exato, ele estava bem e ele foi recebido pela vó Cecília, pelas irmãs, pelos irmãos, pelos familiares que já estavam lá com grande alegria, com grande saudade, ser recebido vamos dizer assim, com festa, né? Se estão reunidos, né? E agora sim, estar ao lado da família, se habituar com a nova realidade, né? Com um novo lar, né? Onde ele vai estar com essas pessoas que, enquanto aqui na Terra ele estava afastado há 30, 40, 50 anos, né? Recobrar e reviver as histórias, né? Compreender as metas batidas, as coisas que está acontecendo agora, o que eu estou fazendo aqui. Entender um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre a humanidade, sobre a Terra e seguir a jornada de crescimento dele daqui para frente, né? Então, quer dizer, assim como na Terra como no céu, continuamos a nossa evolução lá, né? O que ele vai ser, se ele vai ser um obreiro, um trabalhador, dentro do plano espiritual, auxiliando aqueles que vêm, aqueles que estão chegando, aqueles que estão precisando de um auxílio, né, junto à luz divina, junto à Mestre Jesus. Enfim, tem diversos trabalhos que o espírito pode se encaixar no plano espiritual, né? Até dentro também do livre-arbítrio, se for vontade de reencarnar, né? De voltar à Terra. Reencarnar, ou se estiver no tempo de, né? A questão é como é que nós aqui na Terra, que é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Como nós aqui na Terra podemos lidar com esse momento de luto, né? Até porque não é um processo igual para todo mundo, né? Não é. Tem gente que vai sentir mais, tem gente que vai sentir menos, tem gente que vai chorar mais.
E tá tudo certo. Cada um de nós tem um processo de luto completamente diferente uns dos outros. E chorar, como é que a gente pode dizer? As pessoas esperam que tu chore, as pessoas esperam que tu fique, que tu sofra. Mas o sofrimento, assim como a saudade, assim como a alegria, e tu expressar isso, ela não é igual para todo mundo. Sim. E assim como tem muita gente que condena tu chorar. Ah, não, como assim tu vai chorar? Ah, Tu tem que ser forte. Pra quê? Pra quem? Pra quem? Ainda mais no momento desse. Que Gente, exemplo, chorar sim. Deus que me perdoe, não é uma comparação, mas tu imagina você tá num momento de catástrofe, de grande tristeza,